paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs, eu convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos, capítulo 10, versículos 46, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Amém, irmãos? Isso é que nos diz a palavra em Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Essa história é uma história profunda. Essa é uma história profética para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Essa história, irmãos, que nos conta a história de um cego que vivia ali mendigando, tinha uma vida destruída, uma vida totalmente dependente dos outros, irmãos, uma vida sem esperança, uma vida sem solução. A medicina não resolveu o seu problema, mas um dia, irmãos, aquele dia, o dia que todos nós esperamos, o dia da mudança, o dia do encontro, esse dia tinha chegado na vida deste homem. Certo dia este cego estava por ali mendigando, e eis que ele ouve falar que Jesus está passando por ali. Eis que ele está ali a ouvir falar que o homem filho de Deus, o homem que fazia grandes milagres, que operava maravilhas, estava passando por ali. E ali ele não pensou duas vezes, ali ele foi atrás de Jesus. Só que ele era cego, ele não enxergava. Como é que ele ia ver? Então, no ato de fé, ele começa a clamar em meio à multidão: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. E começa a clamar. E ele imediatamente, quando ele começa a clamar o nome do Senhor Jesus Cristo, da sua voz aumenta, o Senhor começa a dar força, o Espírito Santo começa a dar fôlego. Imediatamente, imediatamente toda aquela multidão começa a se sentir incomodada, começa a se sentir perturbada por aquele homem, porque a fé daquele homem era maior, a fé daquele homem, o clamor daquele homem era mais alto. E presta atenção que Jesus não parou imediatamente para atender aquele homem. O Senhor continuou andando, mas o Senhor sabia que ali tinha um homem cego que clamava pelo teu nome. Porém, ele estava testando a fé, a determinação, com a atitude daquele cego. E quando Jesus viu que aquele homem não ia cessar de clamar o teu nome, que aquele homem não ia de maneira alguma parar até conquistar a sua bênção, eis que o Senhor manda todos se calarem. Todos aqueles que estavam criticando, eles levam um grande susto, porque o Senhor ali, ele faz algo incrível. O Senhor para de atender aquela multidão ali e olha para aqueles que estavam repreendendo aquele cego que gritava, que clamava, e Jesus manda chamar aquele homem. Quanto sentimento de inveja não despertou ali, quantos porquês ali, quantos não murmuraram falando: porque ele, não eu, porque eu estou aqui há mais tempo. Só que, irmãos, o Senhor, ele olha a nossa fé. Não adianta nós agirmos para querer mostrar algo para o Senhor que não somos. Não adianta a gente agir para o Senhor em busca de interesse, de cura, de portas abertas, de libertação. Não, o Senhor, ele olha a nossa fé, ele olha a nossa atitude. Por um momento aquele cego devia ter achado que estava clamando em vão, mas ele começa ali, quando ele está ali clamando, na sua fé em ação, em prática, eis que chega um homem ou uma mulher, chega para ele e fala: tem bom ânimo,
Jesus te chama, meu amado. Jesus te ama. Levanta-te, saia daí. E imediatamente aquele homem levanta, deixa a capa para trás e vai para Jesus. E ali ele pergunta: Jesus, estou aqui. E Jesus, com muita compaixão, olha para ele: filho, do que queres que eu te faça? O que quer que você está precisando? E ele fala, não pediu uma coisa fácil, ele não pediu uma coisa qualquer, ele pediu aquilo que mais atrapalhava, mas era um problema maior em sua vida. Ele olha para Jesus e fala: Senhor, eu quero ver, Senhor, eu quero enxergar. E o Senhor olha para aquele ali e determina: vai, meu filho, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Vai, abre os olhos. E ali, quando ele abre, que maravilha, glória a Deus. Quando ele abre, eis que está com uma visão perfeita, com uma visão de uma criança, irmãos. E como nós dissemos aqui, o Senhor, ele ora para a nossa fé. Em nenhuma parte da Bíblia o Senhor fala que ele curou. O Senhor sempre fala: a tua fé te curou, irmãos. Mas você tem que tomar uma atitude. Muitos tentam te calar. E quantas vezes você tem parado? Quantas vezes você tem desistido? Porque alguém se incomoda. E como tentaram parar o cego, tentam te parar com os problemas, com as críticas, irmãos. Mas você não deve olhar para isso. Você deve apenas olhar para Jesus, porque é Ele quem vai te curar. Aquele que te critica, ele não vai te curar, ele não vai te abençoar. Aquele que te desanima, quando você precisar, ele não vai poder fazer nada por você. Mas tem alguém no céu, irmão, que ouve e está atento à sua dificuldade, à sua necessidade e ao seu clamor. E quando aquele cego ouve aquele chamado, ele deixa aquela capa que simbolizava aquela vida de destruição, aquela vida de dependência desse mundo, aquela capa que simboliza, irmãos, a marca da escravidão daquele homem. E quando ele joga aquela capa para trás, ele já sabia que o Senhor tinha algo para ele. E quando ele renuncia àquela capa, quando ele joga aquela capa fora, é como se ele estivesse deixando o passado para trás, tivesse deixado a sua história para trás, o seu sofrimento para trás, e dizendo: eu vou jogar isso fora, porque hoje Deus vai fazer história nova. Hoje eu terei uma nova vida, hoje eu terei uma nova comunhão, irmãos. Irmãos, precisamos deixar tudo para trás, tudo que nos afasta, tudo que nos deixa para abatido, irmãos, jogue fora. Faça como este cego, faça como este homem que não pensou duas vezes. E se você que está ouvindo neste momento, você quer uma história nova escrita pelo Senhor, homem, mulher, varão, varoa, tome este passo para Jesus. Siga em frente, irmãos. Não recuem. Não deixe a crítica te abater. Não deixe a crítica, irmãos, te deixar desanimado. Em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor tem coisa nova para você. O Senhor tem coisa nova para a sua vida, para a sua família. Ele quer refazer. Ele quer refazer a sua história. Ele quer chamar a existência o que não existe na sua vida, amado. Que Jesus te abençoe, irmãos. Que Jesus te abençoe poderosamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.